Alguém quer ler a reflexão ou eu começo? Eu leio, Felipe. Tá bom. Reflexão. O cristianismo precisa de revisão? O cristianismo que hoje se apresenta está em consonância com o que foi pregado pelo Cristo? Jesus desejava ser Deus? Em algum instante demonstrou isso? Os ensinos de Jesus visavam a reforma interior, transformando o homem velho em um homem novo. Conseguiu o atual cristianismo transformar o homem? Após 2000 anos de cristianismo, era para os homens estarem num melhor nível de comportamento. E por que não estão? Como se fará para revisar o cristianismo que chegou aos nossos tempos? Eu estava comentando com o Mauro antes, no comecinho, que o interessante desse capítulo hoje é que ele não tem muito conteúdo, ele tem mais questionamentos. Lá pela introdução, pela reflexão já dá para ver isso, né? E aí o que eu fiz de estudo foi destacar essas perguntas que ele faz para a gente poder debater elas, né? Eu acho que a grande pergunta que ele faz nessa reflexão é se o cristianismo está em consonância com o que foi pregado por Jesus, né? Perfeito. A primeira pergunta eu entendo que seria: é preciso revisar? Quer dizer, é essa questão que está aqui de fato, né? Quer dizer, cabe revisão? O assunto de hoje está aqui, ó, nesse livro, né? Revisão do cristianismo. O Herculano Pires, ele acredita que precisa, né? Então, ele vai fazer um apanhado histórico do nascimento e como chegou até nós o cristianismo e vai propor. Ele faz a proposta que é justamente o que está aqui, digamos, no nosso capítulo, né, que o Alain colocou aqui, enfim, informando que não há consonância, quer dizer, o cristianismo que nós temos hoje difere muito, e isso não é só a visão do Herculano. Ele não, eu diria que ele não suscita polêmica, o objetivo dele não é levantar polêmica, e sim colocar o debate como necessário para a nossa reflexão. Coloca aí alguns espíritos com autoridade, né, que observaram isso, entre eles o Gandhi, né? É muito marcante essa presença do Gandhi, não sendo cristão e colocando e fazendo um retrato, né, daquilo que ele enxerga e, poxa, se questionar como essa árvore, enfim, pode produzir isso que a gente vê hoje, né, uma árvore tão perfeita. E tantos outros, né, reverendos, enfim, teólogos que levantaram essa questão. E ele aí faz essa proposta para, digamos, um resgate, né? Um resgate daquilo que seria o cristianismo no seu nascedouro. E uma questão que ele coloca também nessa reflexão é o que teria sido entendido da pregação de Jesus, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma revista Veja, muitos anos atrás, eles fizeram um estudo do que está escrito na Bíblia. Eles concluíram que ali só tem 10% de original, não na Bíblia, no Novo Testamento. Que ali no Novo Testamento só tem... Desculpa, Felipe, no Novo Testamento? No Novo Testamento. Tá. No Evangelho.
Ali só tem Tá. 10% do original. Só que o que eles acharam interessante é que, mesmo assim, tendo 10% do original, conseguiu se manter a essência da moral do ensinamento de Cristo. Talvez justamente por trabalhar com lições simples, né? Com conceitos simples, coisas do dia a dia daquela época que se aplicam até hoje. Então, é interessante. O que chegou aos nossos tempos, né? E o Herculano, ele, que eu me lembre, ele vai pontuar justamente o contexto judaico, né? Quer dizer, então, a gente tem ali muito do judaísmo que acabou sendo impregnado, né? No cristianismo. Claro que ele vai acusar, por assim dizer, o Velho Testamento, quer dizer, a Torá. Ele vai colocar a influência da Torá, mas também do Paulo de Tarso, do rabino Paulo de Tarso, que teve bastante influência aí digamos assim, na visão dele, né? Quer dizer, na forma com que ele enxergava a realidade da época e como ele interpretou o cristianismo, principalmente quando ele escreve a comunidade greco-romana. Tá? Então, a gente percebe que existem aí muitos resquícios, né, dessa civilização greco-romana vestindo o cristianismo. Né? A gente estudou isso também, né, nas lições anteriores, como a gente tem hoje ainda influência romana, judaica, claramente, né? Mas os santinhos que todos os romanos tinham na sua casa, com altares, para ficarem orando para os seus deuses. E isso foi trazido até hoje, né? Pela cultura católica e repudiado pela protestante, né? Que se assemelha Isso. mais com o judaísmo. Agora eu me lembrei, Felipe, o Lutero, inclusive, nessa colocação do Herculano Pires, né, com relação àquilo que influenciou o cristianismo histórico, né, trazido até nós, está muito presente na Revolução, né, na reforma que o Lutero promoveu, ou iniciou, né, colaborando, contando com tantos outros, né? Então, ficou claro aí que havia um descontentamento com relação àquilo que não era original. Podemos seguir para a introdução? Ou alguém quer comentar? Você que manda aí, Felipe. Então, vamos. Alguém quer ler? Eu leio. Eu posso ler. Ó. Este capítulo tem por finalidade investigar se o cristianismo do Cristo tem a capacidade de mudar o mundo. Objetiva também analisar a eficácia do cristianismo atual em transformar o homem. Mahatma Gandhi exclamou ao ler os evangelhos: como pode uma árvore como esta dar os frutos que conhecemos? O espanto do líder indiano só não é tido por quem vive dentro da cultura ocidental, com todas as suas contradições, injustiças, diferenças sociais, corrupção e toda a sorte de violência, vivendo ao lado de tecnologias de ponta e de sistemas políticos tidos como os mais avançados e os mais democráticos. Alguém que esteja fora deste aquário percebe muito claramente a hipocrisia vivida por uma sociedade que prega algo sublime e realiza as maiores barbáries em suas ações, independente da classe econômica dos seus cidadãos. Não podemos condenar totalmente o processo histórico que trouxe o Cristo até nós, apesar de todo impregnado de coisas estranhas a ele.
Sabemos que a mensagem cristã é tão sublime e profunda acima de qualquer sistema que a tivesse trazido até os dias atuais. Mas é preciso depurar as coisas estranhas a ele acrescentadas. Por outro lado, temos consciência do que significa a mudança de uma cultura já arraigada no seio de uma sociedade. É o mesmo que reverter o movimento de uma grande pedra que rola montanha abaixo. Eu achei interessante essa visão que ele coloca, que remete, talvez, ao nosso primeiro tema de estudo, lá no início, que é o olhar fora do aquário, né? Ou que nós estamos dentro de um aquário sempre, e que nosso aquário é essa visão judaica, cristã, ocidental, né? E tem essa visão do Gandhi. E eu lembro que uma coisa corrente lá na Índia é o hindu, o que ele julga o cristianismo. Os cristãos são adeptos de um guru que foi torturado e morto, e os cristãos, eles cultuam o objeto de tortura, e nas celebrações dele, eles bebem o sangue do guru deles e comem a carne. Isso, para um indiano, é a coisa mais absurda que tem, né? Não só para comer carne, mas beber o sangue e ser daquele que ele diz que é o mestre dele. É engraçado como a gente, quando se coloca fora do aquário e vê uma visão completamente diferente do que a gente vê, que não é mentira, né? A gente fica assustado, muitas vezes assusta. Então, né, a gente, quando vê Jesus surgindo como um reformador, as igrejas, né, em geral, conseguiram transformar ele, na verdade, num continuador daquilo que pregava o Antigo Testamento. E aí, muitas acabam se apegando mais ao Antigo Testamento, que justificam mais aquilo que eles pensam, do que o próprio Jesus. Então, assim, é até difícil dizer, mas parece que as pessoas têm medo do verdadeiro Jesus, sabe? A coisa do que ele veio trazer, a mensagem em si, né? Ela é muito pouco explorada e praticada em detrimento do quê? De cultos exteriores. Então, essa coisa da... eu me lembro eu fui numa palestra em Campinas, né, do André Luiz, e ele estava falando que isso é uma coisa que, se a gente parar para pensar, eu até não sabia, né, desse caso, mas ele falou, se a gente parar para pensar, é uma coisa de louco, porque você celebrar bebendo o sangue daquela pessoa, comendo a carne, sabe? E mesmo que, se você levasse isso a sério, né, seria estranho ainda, né? Mas mesmo a gente praticando isso, né, uma parte, eu nasci em berço católico, né, já me comunguei, já fui à igreja, tomei a Eucaristia várias vezes, assim, é um ato que acaba não revestindo ninguém de nada, É sabe? barbárie. Sabe? E, de certa forma, né, é muito a questão também, trazendo do lado espírita, né, aquela coisa do passe, né? Aquela coisa do passe. O passe é muito bacana, tudo, mas se você não se conscientiza do que realmente é importante para você, né, ou seja, o seu desenvolvimento, vai no centro só para tomar aquela aspirina, né, em forma de passe, enfim, a gente também tem algumas coisas aí que acabam sempre remetendo, né, dos santinhos romanos que a gente estava falando, né, lá. Então, o católico ele aderiu a coisa dos santos, o protestante pentecostal
ele tem um respeito ao pastor, que é uma coisa assim também de louco, né? Se o cara muitas vezes fala que é profeta, que é apóstolo, enfim, eu já vi casos aí de situações bastante de amigos que narram situações que a gente fica assim estarrecido, né? Fica estarrecido. Então, Gandhi, ele, se eu não me engano, é ele que vai dizer, né? Que se pegar tudo aquilo ali, pode jogar fora. Só deixar o sermão da montanha que está passada a mensagem. O que a gente percebe nessa nossa conversa é que tudo isso não passa pela razão. Então, é justamente a questão da fé cega. Então, somente a fé cega pode levar a um comportamento como esse. É um comportamento como esse que a gente está se referindo aqui, como o Felipe colocou, quer dizer, cultuar o objeto do sacrifício. Quer dizer, isso não passa pela razão. Enfim, se depurar em cima de um feito, de um semelhante, no caso, né? Quer dizer, não, sem nenhuma iniciativa própria, sem nenhum esforço próprio. Então, é claro que isso é um artigo de fé e não de uma fé que é avaliada pelo raciocínio. É pura paixão. Só isso explica. Mauro, inclusive ultrapassa o simbolismo, né? Porque eu me lembro, a gente era adolescente, o padre falava assim pra gente: tem que confessar, vinho puro e limpo para tomar a hóstia consagrada. E não era todo mundo que tomava a hóstia consagrada mergulhada o corpo de Cristo mergulhado no sangue dele. Era em momentos festivos, em momentos especiais. Ou seja, a gente tinha que se confessar, se manter limpo até o dia daquela missa. A gente não podia pecar, porque a gente ia tomar a carne de Jesus e o sangue. Ultrapassa o simbolismo, se a gente for analisar, é uma coisa muito doida. É isso mesmo, Maria. Eu também fui iniciado, né, no catolicismo, e eu confesso que eu tomava também esse sangue aí em digamos, situações muito especiais, escondido do padre. E tomava o vinhozinho dele. A hóstia era para todo mundo, mas o sangue era só para a diretoria, né? Só para a diretoria. Só para a gente que era encarregado de fazer esses preparativos aí. Muito bom. Vamos seguir? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Quer falar, mano? A Ellen quer ler. Estou aqui, estou finalizando. A desmistificação para a inclusão. A mitificação... Perdão, Ellen, é desmitificação, tá? Desmitificação, tá? A mitificação... Isso, desmitificação. Não é desmistificação, não é de misticismo, é de, digamos, uma de deificação aí, né? Coloca como mito. Tá. A mitificação e a deificação de Jesus pelo atual cristianismo provocaram a exclusão dos outros povos, os chamados não cristãos. Quando se prega que só se chega ao Pai através do Filho, estão sendo excluídas todas as civilizações e sociedades não cristãs do planeta. Na melhor das hipóteses, qualquer incluídas pela sua adesão ao cristianismo. Em outras palavras, esse cristianismo é exclusivo, sectarista, orgulhoso, prega a divisão da irmandade planetária e justamente o povo da juntamente o oposto da universidade ensinada por Jesus.
Você pode... Acho que acabou aí, é Acabou? curtinho. Acabou aqui, Ellen. Acabou tá. aqui. Eu só deixei o texto. Por isso que o Felipe arrumou para você, né? Um texto bem curtinho. Foi ela que pediu. Como é que é o nome disso mesmo, quando protege um parente? Nepotismo. Nepotismo. Me lembrou, né, mais uma vez, eu até coloquei no grupo, né, lá do Pastorino, né, os estudos dele na sabedoria do Evangelho, que ele vai falar sobre essa questão dos artigos, das preposições. Então, assim, o que acontece? Quando os caras veem na tradução, né, eu, caminho, verdade, vida, então eles colocam logo assim, né, eu sou o caminho. Mas, na verdade, Jesus estava falando ali naquele discurso sobre o eu, né? O eu é o caminho e a verdade da vida, que faria sentido, né? Que é o conhecimento do eu profundo naquele discurso, que eu cheguei a mandar no grupo, se alguém quiser eu posso mandar novamente, que é bastante interessante, porque se a gente coloca só Jesus, né, como o caminho, é justamente isso, e o resto do mundo. E quem não acredita da forma como os cristãos acreditam, né? Enfim, eu estou falando e estou procurando aqui. A gente tem uma tendência grande, o cristianismo tem essa tendência grande, né? Ele coloca que essa criação do mito, ainda mesmo no espiritismo, a gente tem necessidade de falar que Jesus foi o grande espírito que encarnou na Terra, que nunca teve igual a ele outro, que nós temos a exclusividade de seguir como cristãos, o principal espírito que teve na Terra, né? Isso provoca a exclusão, como ele colocou, o sectarismo, alimenta orgulho e prega a divisão da humanidade, né? Pois é, mas aí é aquela questão, né? Jesus, você vê, tem coisas que a gente até não sabe nem como ficou, né? Mas o Jesus vai lá, cura o romano, chama o publicano para trabalhar com ele, fala bem do samaritano, que era o libertino, Excluído. o excluído da época, o cancelado, né, Mal? Para atualizar hoje os termos, né, da época. Então, as mulheres, a atenção que Jesus dá para as mulheres que, né, tinham uma palavra quase não ouvida. Então, é um cara totalmente inclusivo. Os leprosos, né, que eram os doentes, né, aqueles que as pessoas assim não queriam ver nem perto. Então, tudo isso que Jesus coloca foi desprezado, foi jogado fora. Eu não sei se vocês viram um vídeo do aquele Porta dos Fundos. É uma menina que morreu, aí ela chega, o que eu estou no céu? Aí tem um Deus está esperando ela. Só que Deus é um Deus da Polinésia. Viram isso? Aí ela fala assim, como assim? Eu não conheço o senhor. Você rezou para o Deus errado, você vai para o inferno. Eu vi isso aí. É uma visão muito dessa visão cristã, né? Exclusivista. Exatamente. Então, é a mesma coisa de você falar que só a Terra é habitada. Então, quer dizer, criou esses planetas gigantescos, essas estrelas gigantescas, só para a gente olhar, só para a gente ter o prazer. Isso aí, malemar, né? Ainda
ainda de longe, é a mesma coisa. Você criar bilhões e bilhões de pessoas, sabendo que elas vão estar ali naquela cultura, não vão ter acesso a Jesus, né? Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa, porque ele sempre faz, é um cara, um grande amigo meu, mas toda vez que ele faz uma palestra, ele tem mania de falar aquelas coisas, sabe? Isso aconteceu porque desafiou a Deus, desafiou Jesus, né? E aí ele estava falando, né, do John Lennon, né? Que o John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus. Eu falei, pô, mas se você chegar na Índia, de repente, se você chegar num país oriental, é isso que o cara quis dizer. Não estava falando nenhuma afronta. Ele falou, tá vendo? Mas por isso ele foi, ele morreu, não sei o que. Pô, mas morreu um tempão depois, né? Eu acho que não foi bem essa causa, a ação e reação não funcionou tão bem para isso, né? Então, é uma coisa assim realmente absurda, né? Aqui, eu só procurei a leitura aqui, Felipe, que a tradução do sentido real, né, que o Pastorino faz ali em Sabedoria 8, que ele fala assim, né? Não se turbe o vosso coração, sede fiéis à divindade e ao eu. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não ter-vos-ia dito que o eu vai preparar lugar para vós. E se o eu for e preparar lugar para vós, de novo volta e tomará junto a si, para que onde esteja o eu, estejais vós também. E para onde vai o eu, sabeis o caminho. E aí disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus, o eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo eu, né? E a tradução que acabou vindo para a gente, o sentido, ele muda. Quando você coloca eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, aí acabou. Então, a coisa do pronome direto, né? Do objeto direto, e do eu, na verdade, que Jesus ali nesse discurso, ele falava sobre justamente esse eu profundo, segundo o estudo do Carlos Torres Pastorino, que muita gente bebe nesse estudo, né? Muita gente bebe nesse estudo aqui, que a gente nota vários filósofos que utilizam aqui o Carlos Torres Pastorino, o José Lázaro Goldberg, por exemplo, é um deles. Eu ia perguntar, Pedro, quem é o eu nesse caso? É autorrealização? Seria o quê? Eu penso que é o meu, essa busca pelo meu Deus interior, né? Essa semente crística que eu tenho dentro e que eu preciso fazer ela amadurecer para que eu possa evoluir e viver as várias jornadas que tem que viver neste e em outros mundos. Eu penso que essa colocação que o Pedro trouxe para a gente está bem aqui dentro desse tópico da desmitificação, da deificação de Jesus. Eu entendo que Jesus está propondo que o caminho é o que ele ensina. Quer dizer, Sim. O caminho não é a personificação da pessoa como única, né? Então, percebe como isso é distorcido para uma conveniência. Então, quando eu tenho, olha, o caminho é a verdade, o caminho é a justiça, isso é universal, isso não está só em Jesus, isso está em outros condutores. Agora, quando eu coloco que o caminho está em Jesus, pronto. Aí é exclusivista, aí é sectarista, enfim, é só para cristão. A grande sacada aí da conveniência é essa, né? No 20.3 a gente vai tratar justamente dessa parte. Legal. Vamos para lá, então. Posso ler, Felipe, esse aí? Eu gostei dessa Peraí, palavra Maria. aqui, eu gostei dessa palavra alteridade. Chique, hein? E olha, é o que a gente está precisando hoje, né? O respeito ao diferente, né?
Isso mesmo, Maria. O primeiro passo do cristianismo é desarmar os cristãos. Esse desarmamento significa rever os seus conceitos e as teologias que chegaram até nossos dias. É uma tarefa de Hércules, né? Forte. Isso. Cristo, ao dizer que não veio para trazer a paz, mas a espada, previu justamente essa guerra vivida pelo cristianismo que foi difundido. Previa ele a intolerância religiosa? Ou estaria ele falando da necessidade de nossa transformação íntima? Se analisarmos as religiões não cristãs, veremos que seus fundadores e líderes não pregavam coisas diferentes do que Jesus pregava. Fazer ao próximo o que desejamos que nos façam. Portanto, quando Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, é perfeitamente entendido que ninguém vai ao Pai senão por seus ensinos ou por ensinos semelhantes aos seus. Dessa forma, o cristianismo se universaliza para dentro das demais crenças religiosas, não com a visão de incorporação das outras formas de crer, mas com a descoberta do que existe em comum em todas as crenças. Bonito esse pedaço, hein? E mais do que nunca precisamos desarmarmos. Bom, tem duas questões principais aí. Primeiro, a alteridade é esse respeito ao que é diferente, né? E o que eu achei nas duas questões principais é o que quis dizer o Cristo, né? O não vim trazer a espada, mas não vim trazer a paz, mas a espada, e ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Ele até questiona se ele tinha previsto a intolerância religiosa, as guerras que o cristianismo ia promover, né? E nessa questão da espada, e também se ele não estaria falando da necessidade da transformação íntima, né? Essa espada é para cortar nossos maus hábitos, nossos vícios, né? É a nossa luta interior, né? Pois é, mas essa espada aí foi compreendida também de outra forma, né? Quando você tem aí, né, aquelas coisas de cruzado, enfim, aí a gente vai ter a justificação disso, né? A própria justificação de um Cristo até violento, né? Vamos falar nisso. Lógico que a gente tem a explicação espírita, né? Explicando sobre o nosso reencontro, né? De seres dentro de uma mesma casa, dentro de uma mesma família, que ora amigos, ora inimigos do passado, mas é outra frase aí também que foi bem mal usada ao longo dos anos. Né, Mauro? Precisa revisar. Na lista. Não há dúvida que precisa revisar. Eu associo também aquela colocação onde ele diz que nos enviaria como cordeiros, né? Enfim, numa sociedade de lobos ou entre lobos. Então, é claro que não nos enviaria desarmados. Quer dizer, o cristão é totalmente inofensivo, né? Diante dessa, enfim, diante do egoísmo, do orgulho, né?
inerente na sociedade. Enfim, sempre foi muito mal compreendida essa espada. Essa espada se traduz, né, no amor, se traduz na mansuetude, se traduz em armas que a moral, né, quer dizer, a moral que pode, de fato, fazer frente, digamos, a conflitos. Senão, ele não repreenderia o Pedro quando, né, foi defender Jesus e cortou a orelha lá, né, segundo o relato, cortou a orelha do soldado. Quer dizer, Jesus vai recompor aquela situação e vai repreender Pedro, né? Então, quer dizer, a gente esquece dessas coisas. Ele deixa claro que não é para usar da violência. Enfim, todas as vezes que ele repreendeu Judas, que não deixava barato, por assim dizer, né? Quer dizer, ele queria preservar o patrimônio da sociedade, que era ele que era o tesoureiro, e para isso ele, enfim, se defendia com unhas e dentes. Jesus sempre... Judas, enfim, uma vez Judas foi assaltado, né? Quer dizer, há um relato de que ele foi assaltado e ele usou de um punhal, esfaqueou humilhante lá e chegou espavorido. Jesus repreendeu ele: Judas, dê para ele o que é dele, enfim, né? Então, assim, sempre deixou claro que é a não violência que estaria vencendo, né? Que elevaria, né, digamos assim, um império da moral. Enquanto que a gente percebe, aí a gente está vivendo aí uma guerra, né, uma guerra lá na Europa, enfim. E ao que vai levar isso aí? Vai levar a prejuízo, vai levar a destruição, enfim. Alguém vai se prevalecer, uma sociedade vai se prevalecer? Vai, mas por um determinado tempo, é efêmero isso, né? A gente nunca viu um império, digamos assim, sobreviver, um império sobreviver, quando foi às custas de violência, né? Quando foi às custas de injustiça. Me fez lembrar de uma aula que o Pedro deu sobre o imperador Adriano, que era muito generoso, e onde ele passou, ele foi, do jeito dele, deixou ordem para construir tudo. O povo não entende, a intolerância do povo, por conta de umas estatuazinhas que colocava, eu viria aquilo lá como decoração. Hoje, né? Aí o Adriano se revoltou, acabou com tudo. Quer dizer, o cara era generoso, quis reconstruir tudo que ele encontrou. Pô, o templo lá estava sendo espaço para as feras ferozes lá. E foi complicado. E nós estamos vivendo a barbárie humana. Até outro dia eu estava comentando com meu esposo. Meu esposo é 5 anos mais novo que eu não sei se ele viveu tanto. O MDB e a Arena. Para que tantos partidos se no final sobra 2 e essa polarização, essa dualidade? Que barbaridade. Jesus. A gente viu aí, quarta-feira, as mazelas, mas vamos ver. Estamos repetindo a história. Opa, voltei. Tinha acabado a energia aqui em casa. Eu estava usando a internet da rede, aí voltei. O que a Maria estava falando, né? Eu li Memórias de Adriano, né? Da Marguerite Yourcenar, que é muito lindo, muito bacana, né? Adriano era poeta, né? E ele reclamava, né? Que ele falava, pô, eu reconstruí o templo dos caras lá, só porque eu coloquei uns deuses da gente lá, alguns sinais lá, pô, o que tem, né? Então, assim, ele não conseguiu entender. A gente faz as coisas para esses cristãos aí, né? E eles são os nossos. Agradecido. Os caras colocavam a águia, né? A águia romana, colocaram aquele símbolo romano, né? A águia. Eu me esqueci agora. Eu até achava que eu tinha sido romano em encarnação, que eu tinha quando eu era garoto. Eu tinha mania, né? Tinha mania. Eu montei meu quarto uma época na minha adolescência
todo como se fosse uma tenda romana, e usava ainda na entrada o símbolo, né? Aquele símbolo de legião, né? Da águia. Eu esqueci o nome agora, né? Tem um nome, águia assim, né? Poderosa, um negócio assim, tipo que era o símbolo de algumas legiões romanas, tudo, né? E, enfim, são as incompreensões culturais, né? Pô, estou te dando, te ajudando a reconstruir as coisas e você ainda mogra isso. Mas é isso. É. Vamos seguir para a desconstrução da hierarquia, Eu posso ler agora. renúncia ao dízimo. Aí tem algumas questões também interessantes. Uhum. Posso ler? Pode. Eu ia me candidatar, mas vai você, Marina. Tá. 20.4. A desconstrução da hierarquia, renúncia ao dízimo. A hierarquia dentro das religiões diferencia formalmente os homens. Eles se revestem e incorporam a importância do cargo para a distinção daqueles que deveriam ser irmãos. E devido às imperfeições humanas, como o orgulho, a vaidade e o personalismo, a hierarquia tende a afastar e dividir os homens. Sendo os dois objetivos maiores, tornar os homens fraternos, por que fomentar a separação e a divisão entre eles? Assim, a hierarquia torna-se uma ferramenta de repulsão, contrária ao espírito cristão universal que foi ensinado. A aproximação e a atração representam a lei do amor. A hierarquia vem acompanhada de todas as necessidades materiais que o cargo exige. Isto implica na busca de recursos. Fatalmente, irá desaguar nos recursos financeiros, onde buscá-los naqueles que estão vinculados ao movimento. A figura do dízimo nasceu dessa necessidade, estendeu-se e ultrapassou os limites, passou de meio para fim, e o que é pior, mesclou-se ao sagrado. Essa união traz mais argumentos e mais credibilidade na obtenção do dízimo. As somas se tornaram vultosas, outros interesses se aproximaram. Desvirtuou-se o destino primeiro da religião, o religário. Faz-se necessário, urgente, o desvínculo do dízimo e da hierarquia de tudo que é sagrado. Bom. Aí a gente tem dois pontos principais, né? A questão da hierarquia e a questão do dízimo. O que eu tive pensando que ele coloca aí as funções de uma hierarquia, não só na questão religiosa, mas qualquer organização social, né? Empresas, até quando a gente vê em nosso lar, também tem hierarquia bem clara, né? E elas têm a função de diferenciar, de dividir os homens e, dependendo do local, até de afastar, criar, quando você tem uma nobreza, quando você tem a plebe, quando tem... São vários exemplos de hierarquia que existe, né? E essa hierarquia alimenta as imperfeições humanas, né? Supervaloriza as diferenças, né? E alimenta o orgulho, vaidade, personalismo, faz distinção entre aqueles que deveriam, separa, em vez de criar uma fraternidade, né? Uma irmandade. E qual é o objetivo? Então, dentro de uma área religiosa, como o cristianismo está estudando, que a gente está estudando, fomentar essa separação, essa divisão, né? Internamente entre irmãos, né? E como ter, aí seria outra questão, como que a gente teria uma organização sem hierarquia? Como viveria o nosso lar sem hierarquia? Ou como viveria uma casa espírita sem hierarquia, né? Até mesmo aqui, nosso estudo. Temos os mestres, aqueles que sabem mais, e existe aí também uma divisão, né? Necessária para a condução da ordem. Se a gente lembrar de Jesus, né, na mesma ocasião que ele está falando lá, né, ele vai lavar os pés dos apóstolos, né?
né, que ele fala, né, que o mestre, né, aquele que se acha mais importante, que seja o mais humilde, né? Eu penso assim, o problema da hierarquia que a gente vê nas religiões hoje, de modo geral, né, que a gente está falando daqueles que utilizaram dessa hierarquia até para deturpar a coisa, é muitas vezes de serem pessoas inquestionáveis, né? Sabe, principalmente, sabe? Eu me lembro no auge do eu sempre gostei de religião, né? Sempre gostei. Então, quando fui católico, trabalhei no catolicismo também, né? Trabalhei. E aí surgiu aquelas perguntas, né? Por que a gente não segue o evangelho, né? Porque um exemplo, né? Aqui, Igreja Espírito Santo, que o Mauro deve conhecer, a gente que é da Zona Sul, do satélite, né? Então, quando a Igreja Espírito Santo começou a crescer, né? Começou a tomar forma, nova igreja, então vinha os vitrais, né? E se vinha escrito lá, doado pela família Zé, doado pela família da Maria, doado pela família do Mauro. Aí o banco, né? Estava lá escrito o nome da família. Então, quando você questionava o padre, né? Padre Luiz, Mauro, lembra do Padre Luiz? Polêmico Padre Luiz, né? Que dava umas sapatadas lá de vez em quando. Então, só que ali, né? Ele era bastante tolerante ali com a gente. Ele perguntava, pô, mas e a mão esquerda não saiba o que faz a direita? Onde fica? Né? Ele fala assim, você está certo, mas veja bem, né? É como se ele dissesse que existem pessoas que só fazem se tiver uma paga, né? Existem pessoas que não, sabe, não chegaram nesse nível assim. Mas eu falava, né? Pô, mas a igreja não está estimulando isso quando se faz, não deveria educar. A igreja não é uma escola que a gente está educando as pessoas para conhecer. E, né, foi, né, um dia você vai entender aquela história, né, de um dia que nem quando a gente é criança, o pai fala na volta a gente compra, né? Então você nunca Ô, tinha Pedro, você falou em polêmica dos vigários, dos padres, da igreja. Você é da época que beijava a mão do padre? Opa, porque assim Ele chegava, ele já chegava com a mão assim. exatamente. O Mauro conhece toda a minha família aqui, né? E principalmente minha irmã. Minha irmã ela é muito ativa, né, no catolicismo. Então, a nossa família é assim: padre vinha almoçar em casa, vinha. Então, a gente sempre estava cedendo a nossa casa ali para algum paro que vinha de fora, não tinha onde ficar. A igreja, né, ali conversava. Então, sempre a nossa casa. Né? Então, a gente sabia dos costumes ali. Eu lembro que o padre ia passando assim, às vezes ele estava na praça da igreja, a gente jovem, estava todo na praça da igreja. O padre, se aproximava da Virgem, já chegava com a mão assim, ó. Já chegava com a mão assim para a gente beijar a mão dele. Exatamente. Eu vejo que a gente tem que separar, tem que diferenciar aqui a questão hierárquica, que, como o Felipe bem aventou, é necessária, até para atender uma obrigação institucional. Então, a instituição, a entidade, ela precisa existir juridicamente, e para isso é preciso criar um corpo diretivo, né? Atender às obrigações aí civis. A hierarquia que divide é aquela que coloca superiores e inferiores, aqueles que mandam e aqueles que obedecem. A questão das castas, né? Então, quer dizer, isso é que separa. Então, dentro de uma instituição, dentro de uma organização, é claro que é preciso distribuir, né, os indivíduos para colaborar
aqueles que têm iniciativa, aqueles que têm capacidade de domínio, direção, né? Enfim, tudo isso se faz necessário em todas as áreas. Haja vista que a gente já começou falando que no lar a gente precisa respeitar e obedecer a esposa. Não há A como... palavra é sempre nossa, né, Mauro? É sempre nossa, sim, senhora. Qual é a próxima tarefa? Para que tudo funcione, né, de forma harmônica, para que funcione com equilíbrio. Então, isso se faz necessário, inclusive dentro da instituição religiosa. Agora, o que de fato não é concebível são os exageros, né? A gente precisa ter isso muito claro, a direção, principalmente dentro de uma instituição religiosa, tem que ser pela moral, tem que ser enfim, pela, digamos assim, pela compreensão e o bom senso, né, dos indivíduos, e que ninguém se coloque como superior ao outro, né, e sim como cumpridor de uma obrigação, de uma tarefa. Se a gente é colocado, digamos assim, designado para dirigir, essa é a tarefa. Então, que a gente dirija com justiça, que a gente não se faça superior ao outro, né? E sim se colocar na mesma condição de seres, enfim, irmãos, né, que nós somos. E a questão do dízimo, então, claro, que ela surge também como uma necessidade, é preciso do recurso. Agora, convenhamos, né, a gente já extrapolou todos os limites nessa questão. E eu digo que é em todas as entidades, né, inclusive dentro do movimento espírita, a gente precisa rever isso, né, precisa cuidar para que a gente não cometa exagero nesse sentido, né, que a gente se paute pelo necessário. Então, que a gente conduza dentro daquilo que é razoável e necessário, e que a gente não, enfim, não faça isso um fim, né? Que isso seja, de fato, um meio, né, de sobrevivência. Ele tem uma frase interessante aqui, Mauro, sobre o dízimo. Ele fala: nasceu da necessidade, passou de meio para fim e mesclou-se ao sagrado. Isso foi tipo o caminho que o dízimo percorreu e onde a gente está com ele hoje, né? Perfeito. Não podia ter melhor definição. Podia ter melhor definição. Eu estava lembrando, estou fazendo estudo de Nosso Lar segundas-feiras. Então, começando, se alguém tiver interesse, Maria, que está no começo dos estudos dela, Nosso Lar é bem interessante. Se quiser participar, é bem-vinda. Ou qualquer outro. É online também, Felipe? Oi? É online também? É online. É porque eu tenho dificuldade com o meu rapazinho aqui. Ele esquece que eu sou estudante. Ele é desenhista. Qualquer traço novo que ele quer lá, ele vem mostrar para mim. Quer que eu copie? Não, mas ele está estudando junto, está aprendendo junto contigo. Mas aí o André Luiz ele chega lá em Nosso Lar para ser assistido, e quem ele considera que é enfermeiro, o título que seria um enfermeiro, ele fala: não, eu sou visitador. Aí aquele que ele considera que é o médico, que está acima na hierarquia, não, eu sou auxiliar. E aí o diretor da ala que ele está, ele: não, eu sou servidor. Então, a hierarquia tem os títulos, tem que ter, né? Mas é como você conduz essa coisa, né? A questão da humildade, do valor, né? Quais são os valores reais que tem cada instituição. É a imagem que o Pedro nos lembrou, né? De Jesus servindo a todos, né? Se quiser, quem quiser ser o maior, que sirva a todos. Isso aí. Eu me lembrei até... eu trabalhei na finada Canego, né? E uma coisa que me chamava muito a atenção lá, me chamou a primeira vez, né? Teve uma tempestade que caiu na fábrica uma vez, e
E destelhou lá, né? Começou a entrar água por todo canto, tudo. Então, assim, o pessoal, eles vêm, conclamam todo mundo a ajudar, e o primeiro que arregaça a manga lá, e tá lá, é o presidente da empresa. Então, estava lá o presidente, os diretores puxando mesa, arrastando com a calça, sabe? Tirou o sapato, colocou dentro d'água. Então, assim, os caras, eles chamam você, mas eles puxam aquilo, né? Então, eles dão um exemplo. Eu falei assim, pô, bicho, isso aí eu já vi empresas menores aqui, e aí o cara, ele chama a faxineira lá, bota a peusada lá para limpar, mas ele não se envolve. Então, você vê ali os caras... Então, assim, Jesus, ele vem, né? Ele realmente ele se coloca à frente, fala uma série de coisas. Que não fala, não, aliás, cumpre, né? Faz uma série de coisas. E uma das coisas que a gente realmente, falando sobre essa questão do dízimo, né? Eu estava esses dias aí zapeando ali no YouTube e caiu de paraquedas para mim, né? Justamente alguns frequentadores, né, da igreja, onde o pastor é Silas Malafaia, bem há um tempo atrás, assim, né, não é de hoje isso, e elas falando, né, que, né, colaborar, surgindo as campanhas, vamos construir tal prédio e vamos, né, para um novo tempo. Então a gente ia, se empenhava nas campanhas, tudo. E só que começou a notar que havia alguns excessos. E a decepção grande deles, tudo isso, foi quando eles realmente viram que o comportamento, né, foi mudando assim, muito no agir. Ali, não estou querendo falar mal disso, estou só falando ali o que. Então, quando o pessoal começou a ver, pô, o cara começou a comprar avião, né, a vir com carros assim, extremamente. E quando você pega Jesus, você não acha isso, né? Você não acha de maneira alguma. Nós, no caso do Chico aqui, né? O Chico ele se livra. Sempre que o dinheiro procura, ele até tem um livro que Simonetti paga, ele fala, oh, meu Deus, o que esse dinheiro quer comigo, né? Então, quando ele entrega a presidente da FEB, quando fazem aquela doação pionária para a FEB, ele entrega. Então, assim, coisas que ele vai se livrando. Se a gente lembrar, né, no passado, né, o próprio Saulo, né, de Tarso, que era extremamente rica, né, ele não só rica, mas poderoso, provavelmente ali um dos sucessores aos mais altos cargos do Sinédrio, pelo prestígio que tinha, né, uma família muito rica, e ele se livra do dinheiro justamente para, né, a gente tem Giovanni di Pietro del Bernardone, né, mais conhecido como Francisco de Assis, também que se livra do dinheiro, se livra até do nome da família para poder fazer a obra que ele se vê identificada com o Cristo, né? E essa pessoa estava lá justamente falando isso, né? Poxa, a gente começou a ter uma grande decepção, porque você vê a pessoa pedir dinheiro para pessoas que não tinham dinheiro, sabe? Você forçar pessoas que não têm dinheiro muitas vezes a lançar mão de empréstimos, de vender bens, né? Para, ao invés daquilo ser, na verdade, uma colaboração por uma causa, era um jogo, né? Era um jogo. Se você apostar mais, se você colocar mais dinheiro, você vai ter mais retorno. É jogo, né? Virou um jogo, virou um poker, ao invés de dízimo. That's it. Podemos, Felipe? Vamos, sim, senhor. Posso ler agora, vocês deixam? Se quiser, já que eu leio.
Deixa eu dar lidinha. Tem mais 4, né? Vamos lá. Religião sem proselitismo. Toda facção cristã, para ser conhecida como religião, necessita vender sua imagem como portadora da verdade. Para isso ocorrer, ela se apega à palavra de Deus como um parasita se fixa à árvore. Pesada essa frase, né? Ao pregar a palavra, ela coloca a sua própria visão. Promete salvação, faz curas, realiza milagres, promete melhoras materiais. Enfim, a difusão é o número de adeptos e o número de adeptos é proporcional à propaganda feita. E o que se vê nos dias atuais é a busca frenética por adeptos sob a designação de evangelização dos povos. Se o cristianismo do Cristo tem força realmente, por que buscar esse artifício da propaganda? Haveria outros objetivos por trás desse proselitismo? Por que pessoas precisam ser remuneradas para pregar a palavra? Jesus auferiu algum benefício financeiro ou teve sua manutenção paga por alguém? E os apóstolos eram sustentados por quem? São questionamentos importantes hoje em dia, né? O que eu anotei aqui é essa questão de ser portadora da verdade que ele coloca, né? Se apega à palavra de Deus como um parasita. Como a questão da espada que a gente tinha falado, né? Da questão do caminho, da verdade e a vida, como manipular a escrita do jeito mais conveniente, né? E até o uso do Velho Testamento. E essa busca frenética por adeptos, eu também pensei muito o quanto a gente não tem, talvez no movimento hoje, um pouco dessa busca frenética para fazer caravanas, tentar trazer adeptos. E quando a gente lê no Kardec mesmo, você tem, acho que o livro O que é o Espiritismo, né? Que tem aqueles questionamentos que vai um cético, são 3 tipos de pessoas, um padre, um cético e um outro. E Kardec fala, não tenho que tentar convencer ninguém. A pessoa tem que estar pronta, preparada, curiosa e com dedicação para querer entender a verdade, né, das coisas, do espiritismo, no caso. Então, fiquei pensando quanto que a gente também não acaba caindo um pouco nessa armadilha, às vezes, né? Sem dúvida. É claro que esse proselitismo, eu entendo que ele tem, ele se faz necessário justamente pelo que nós tratamos anteriormente, é a questão do dízimo, é a questão do recurso. Está muito mais voltado para o recurso, para a evidência, né, para uma questão de poder, do que, de fato, enfim, melhorar o homem, né, melhorar o homem. E sempre, digamos, com a bandeira da conversão, sempre com a bandeira da catequese, sempre com a bandeira da salvação, né, como se, enfim, a gente tivesse perdido. E, de fato, o Felipe lembrou muito bem, ou colocou muito bem essa questão, porque o Espiritismo não nasceu, de fato, para fazer espíritas de forma alguma. Não tem esse caráter, mas nem de longe, né? Na verdade, nasceu como ciência, a gente tem isso, quer dizer, é uma filosofia da ciência, porque aquilo que ele tem como fundamento, que ele tem como princípio, nasceu da observação, quer dizer, nasceu do fato. E que fato é esse? A existência do espírito, quer dizer, sem essa colocação da existência do espírito, não há espiritismo. E, de fato, associando com o que está colocado aqui, quer dizer, se a palavra de fato é verdade, ela tem esse poder, para que
a gente é fazer proselitismo. Quer dizer, por que tentar convencer pela persuasão e não, digamos, pela conduta, né, diríamos? Então, o fundamento espírita pode ser usado pelo budista, pode ser usado pelo católico, pode ser utilizado pelo ateu, enfim, é arreligioso, é universal, é algo que veio para a humanidade. Então, não faz sentido nenhum a gente fazer proselitismo, até porque isso nos coloca, né, como melhores, então isso vai separar. Então, aí, junto com esse proselitismo, vai carregar sectarismo também, enfim. Isso não une, isso não modifica ninguém, isso não transforma ninguém. Eu vi Outro ponto. Fala, um cara da Umbanda que recebe o Pai Joaquim de Angola, e o Pai Joaquim de Angola falou que se nós parássemos de perder tempo e nos dividir em católico, evangélico, espírita, Umbanda, não sei o quê, e unisse cada um no seu terreiro, na sua casa, no seu templo, unissem em oração, tudo isso sobe, né, para a atmosfera, e aquilo vai somando. Eu achei tão bonito, eu tenho uma certa simpatia com os pretos velhos. Então, toda vez que esse Pai Joaquim de Angola, que anuncia lá, eu escuto, eu adoro ouvir. Eu lembrei ainda, falando sobre essa questão do cobrar para levar a palavra de Jesus. A gente gosta, acha interessante aquele pastor Cláudio, não sei se vocês já escutaram alguma vez, a forma... O Cláudio Duarte, sim. A forma que ele coloca, né, que ele prega, o sermão dele, tudo. Engraçado e atual e tudo. E aí a gente estava no clube, ele no tênis clube chegando, e até a palestra dele. Eu disse, nossa, sábado, o pastor Cláudio está aí, olha que legal. Isso foi mês passado, né? E aí a moça falou assim, 150 por pessoa para entrar. Aí a Hélio, não quero mais escutar esse pastor Cláudio. Mas dá uma frustração mesmo, né? Frustra. Felipe, falando dessa forma aí, eu vi uma quadrinha, acho que semana passada, no domingo passado, sem ser esse de agora, o anterior. Uma favela do lado e um condomínio fechado do outro. Aí que da hora, pessoal, seu pastor mora aqui e você mora aqui. Acho que foi uma favela no Rio, alguma coisa assim, que tem aqueles condomínios de luxo ali. E em volta, ou assim, para cima, você vê a favela. E aí alguém apontando, seu pastor mora aqui. E por que você mora aqui? É porque você não se dedicou o suficiente à igreja, senão você vai crescer. É complicado. Isso é uma cultura muito do protestantismo americano, né? Junto com a sua fé vem a prosperidade. A prosperidade, Que é o caso que alguém que... Sim. Que é o caso que a gente estava falando, né? Que virou jogo, né? Virou aposta, mudou tudo, né? Quanto mais você colocar aqui, mais chances tem de ganhar. Oi. Tá procurando alguém para ler? Achamos. Não, eu estava assim, mas você me lembrou de uma coisa, Pedro. Não sei como é que está de horário. Vou tentar ser rápido. Meu pai uma vez foi numa cerimônia, não sei como é que a gente chama bem, protestante, de uma esposa dele, um culto que era dedicado a empresários. Era para empresários. E a gente sabe que empresário no Brasil está sempre vendendo almoço para comprar janta, né? E ele falava que o tema do pastor era tipo essa casa de aposta. Você tem fé? Você acredita? Ele falava assim, você é macho mesmo? Bota aqui. Quem bota mais aqui no pool? Quem bota mais dinheiro? Quanto mais você colocar aqui, mais você vai receber de volta. Você acredita ou não acredita? Bota 1.000, bota 10.000, bota quanto você quiser.
Pois é, Ele pois é. ficou assim, ele falou que ficou num choque. Eu não caio nessa. Senhor, Senhor. Eu aceito cheque, cartão de crédito, qualquer coisa. Pix, agora é Pix. Eu e o Carlos fomos fazer um trabalho também de filmagem, né? Uma vez eu fui numa igreja aqui na beira da Dutra, e na hora do dízimo, o pastor abriu um envelope que tinha R$10 e falou assim: olha, o que é isso aqui? Vocês estão pensando que Jesus é flanelinha? Sabe? Se você não dar um dízimo decente, por favor, nem venha. Né? Nossa, a gente... Tá. É que o Carlos entregou já o material que estava lá preparado. Meu Deus do céu, sabe? Uma vez eu vi eles vendendo uma voz saindo de dentro do vulcão, que era do demônio. Eles estavam vendendo a fita. É cada coisa que os caras inventam. É. E para que você vai querer comprar uma fita para ouvir a voz do demônio? Me conta. Deve ser algum disco da Xuxa que roda de trás para frente. Né? Ao contrário, é. Nem fala isso, que ela queria ser Paquita. Eu amava a Xuxa. Amo ainda a Xuxa. Vamos seguir, então. Beleza. Se quiser, eu posso ler. Então, desvinculando do judaísmo. Né? Retorno ao Cristo. O cristianismo tem sua própria mensagem, não precisa estar vinculado ao judaísmo através da Bíblia Sagrada. O cristianismo pode e deve andar sem a necessidade desse vínculo. O abrigo da história do povo hebreu dentro do cristianismo desfigura o aspecto universal consagrado pelo Cristo. Além deste, muitos outros aspectos desvirtuam a mensagem cristã. Foi trazida para dentro do cristianismo toda a base eclesiástica existente no Sinédrio, além do farisaísmo tão combatido pelo próprio Cristo. Com o respeito que toda religião merece na busca da transformação do homem, o judaísmo também tem sua linha de reforma interior na sua própria fé. Essa questão do farisaísmo, né? Que a gente fala que Jesus não ataca ninguém, né? A única vez que Jesus, digamos, perde a linha ali é o discurso dos ais, né? Para os fariseus, né? Ai, né? De tu, né? Que fala dos sepulcros caiados, enfim, aquela passagem toda. E é justamente isso que aconteceu com a igreja, né? O Cristo vem, rompe algumas coisas e depois volta tudo de novo. Volta tudo de novo, o culto ao exterior, né? Aos aspectos exteriores da religião. É mais importante você dar o dízimo do que fazer a caridade, por exemplo. Jesus chegou numa época do judaísmo em que estava talvez muito parecido com hoje, né? O importante realmente é o dízimo, o importante são o quanto você dá para a sinagoga na época, seguir os preceitos, as regras, e não se falava nada de postura, de moral, de a questão interior de cada um, né? Exatamente. Inclusive, tem algumas igrejas que elas têm a Bíblia do homem e a Bíblia da mulher, sabe? Que coloca a mulher assim, não, eles de certa forma rebaixam o papel da mulher, mas dizem que não rebaixam, né? A igreja Maranata tem isso. Tem uma vizinha que é dessa igreja. Exatamente. Coloca na cabeça da mulher a questão da submissão ao homem ser uma coisa normal. Que, de certa forma, a gente até concorda. Né? Poderia ser, irmão.
Eu acho que você está sozinho em casa, viu, Pedro? Você está Alguém que eu dormi arriscando no muito. sofá. Ela até levantou aí. Não, mas eu sou a favor do machismo. Eu não sou feminista, não. Depois ela explica para homem. Não, mas eu estava falando sobre esse negócio da religião da mulher e que é rebaixada em relação ao homem. A igreja protestante ela é muito dessa forma, não só a Maranata, conheço bem a Maranata, mas o meu irmão vai na congregação cristã, lá eles são super... separam mulheres e homens dentro da igreja, assim. Então, a mulher realmente já tem um papel muito definido dentro da sociedade, dentro da igreja deles lá, e sempre em relação à submissão dos homens. Mas eu acho que isso vem antes de Cristo, que as mulheres já não sentavam na mesa para comer junto com os homens. Acho que isso veio se trazendo desde lá, porque eu lembro da minha avó fazendo o prato do meu avô, ela faz primeiro o prato dele, depois que ela faz dela para comer. E a minha família, assim, Felipe fica bravo. E a minha família, assim, minha mãe faz o prato do meu pai e depois que ela faz o dela. Mas aí isso já não é uma submissão, a gente já entende que é um ato de carinho, assim, já é um ato de... É cultural. Não é nem cultural, acho que passou dessa barreira cultural. Eu poderia, assim, se minha mãe não fizesse o prato do meu pai, ela falava assim, nossa, será que ela me ama ainda? Aconteceu alguma coisa? Será que tá tudo bem? Ia ficar... Onde foi que eu errei que eu não sei, né? Então, Felipe, a curiosidade, e o seu prato, Felipe, quem faz? Não. Ele não deixa eu fazer o prato dele no começo. Aquela coisa de chegar... Meu avô alemão ia receber o prato da minha avó. Minha mãe não. Aquela coisa de chegar em casa, a mulher tirar o sapato, né? Se eu deixasse, ela tirava, mas não pode, não. A minha formação foi essa. Eu não acho ruim, não. Eu acho que a mulher tem o papel dela dentro da casa, da família, e o homem tem o dele. Não dá para tentar a mulher ser um homem e o homem ser uma mulher. Às vezes tem que fazer os dois papéis, porque você é obrigado, né? Mas quando tem os dois para poder fazer essa divisão, eu acho bom. É cultural, não dá para... Mas eu me estremeço alguma vez. Às vezes está o pai dela sentado assim na mesa, olhando para a comida, aí fala assim, bem... Aí ela sai lá da cozinha, que ela está ainda fazendo alguma coisa, vem aqui para pegar um negócio para ele colocar. Não me aguento. Mas eu fico quieto, já consigo ficar quieto. O homem não entra na cozinha. Muito bom. Olha só. Olha só. A parte de lavar a louça também, a mulherada incluída aí, Felipe? Está incluída. Está incluída. Fora que a mulher fica na cozinha fofocando todas as mulheres juntas, entendeu? O que o homem vai fazer lá? Acho que outra encarnação, essa família toda era muçulmana, Pedro. Posso ler? Pode ler. É bem pequeno de novo. Cristianismo como eficaz na transformação do homem. A transformação do mundo para um mundo melhor, menos violento e mais humano pode e se faz realmente através das religiões. O cristianismo do Cristo tem essa capacidade, pois Jesus falava de procedimentos. Além disso, ele dava a receita da verdadeira mudança através dos próprios procedimentos. Quando eu li essa primeira vez, eu custei a entender o conceito dos procedimentos, né? Mas eu entendi depois que é a questão do como proceder, né? É do exemplo, eu entendo. De como reagir. Sim, sim. É interessante que a transformação é sempre do homem, né? Quer dizer, a mulher não precisa. Já nasceu perfeita. Mas, em geral, você vai falar, não, é do homem da mulher, né? Mas eu pensei nessa questão da transformação
da religião, não só do cristianismo, mas desde o início dos tempos, né? A religião é uma forma de você pensar à frente, ou era, pelo menos, né? Pensar à frente do seu tempo. No tempo da Pedra Lascada, foi a religião, um totem ali, que as pessoas começaram a se juntar para poder caçar animais maiores, depois construíram os ídolos e para se juntar a mais de uma comunidade para invadir os inimigos, para invadir territórios, para combater qualquer ameaça. Depois vieram as acrópolis, as ágoras, as sinagogas, começou a organizar a vida pública, era questão financeira, leis, relações humanas. Tudo isso, a religião teve à frente, puxando o homem para frente do seu tempo, esse tempo todo. Teve essa função sempre na história. E a religião cristã hoje deixou de ter essa função para levar o homem para frente. Eu acho que aí sim, nesse ponto, o cristianismo é algo que está à frente da mentalidade comum do homem materialista, que faz pensar, ligar a física quântica com as outras dimensões, com o contato com o mundo espiritual. Aí sim que eu vejo como o espiritismo está nessa função de puxar a civilização para o futuro, sabe? Não sei se eu viajei demais num tema tão curtinho. Tranquilo, tranquilo. O tema é profundo, é vasto, na verdade. O texto é pequeno, mas, de fato, enfim, o ensino do Cristo, o procedimento do Cristo, ele tem esse poder de transformar. Por quê? Porque é o que falta entre nós, é a fraternidade. Então, eu diria que o cristianismo de hoje ele está mais separando do que unindo, quer dizer, ele não está deixando de praticar a caridade. Se você pegar no protestantismo, né, que é como eu já falei, né, me recuso a chamar de evangelho, porque eles não seguem o evangelho, você vê uma determinada turma numa igreja não se satisfaz com o que está acontecendo, monta outra. Né? É meio que boteco, né? Tem até slogan, né? Aqui Cristo vive, aqui sua família é mais feliz, né? Enfim, a gente realmente vê assim perdeu-se a conta, né? Não me lembro quem falou aí da questão dos partidos, né? Que você tem 50 partidos, mas que na verdade sempre acabam sendo 2. É a mesma coisa. As igrejas também elas perderam um pouco essa noção, né? Enfim, o cara, a gente conhece, tem casos aqui né, de sobrinhas nossos aí que frequentavam tal igreja e de repente o pastor lá se entende com o outro, aí ele monta a dele, a denominação dele, né? E é isso, né? Estou montando a minha porque eu vi que a dele não estava indo pelo caminho certo. Agora sim a gente está no caminho certo e é o meu. E é o meu. Agora o pedágio para o pedágio para o caminho, a verdade e a vida sou eu. A gente veio ver isso, acho que foi na aula anterior, ou numa das aulas, que o R. Soares, ele era casado com a irmã do de Macedo e fundaram a IURD, a Igreja Universal. E aí, do nada, começaram a se divergir, o R. Soares foi lá e fez a dele. E tá tudo certo. Exatamente. Tem lá no filme Nada a Perder, né? Do Edir Macedo, né? Que ele até coloca essa parte. É lógico que ele vai colocar o R. Soares como uma espécie de um traidor, né? Ponto de vista dele. Posso ler?
Sim, por favor. O campo, a Marina está quietinha? Eu já li, professor. Quer que eu leia também? Não, eu queria que Eu você já li. falasse alguma coisa, que desse Não, opinião. não. É? Nada que nada, estou aprendendo aqui. Mas, Tá assim, bom. eu acho que essa coisa de vocês machistas não me agrada muito, não. Acho que é por isso que eu estou muito quieta mesmo. Entendeu, Você, né? Entendeu. você estava mais falante no início, viu? Mas depois que o Pedro entrou e a Gisele saiu, nós igualamos aqui. O campo comum das religiões. As religiões têm suas bases na espiritualização do homem. Apologia às virtudes, busca do bem proceder, enfim, é o campo comum a todas elas. Por que, então, se gasta tanta energia em evangelizar as nações, em querer fazer o evangelho prevalecer sobre as outras crenças? O ecumenismo seria o fomento a todas as religiões fazerem o seu papel de evangelização. O objetivo maior seria a espiritualização e a moralização do homem, e não a desmoralização das crenças diferentes. Hoje, o ecumenismo proposto é o de se unirem as doutrinas, ou, no mínimo, se trabalhar no campo comum das doutrinas. Entendemos que o ecumenismo vai além disso. O ecumenismo seria como transformar moralmente o homem. Pois é. E eu que me lembro de Imagine, né? A primeira vez que eu traduzi Imagine, ou que eu li uma tradução de Imagine, eu achei absurdo, né? Pô, o cara não querer religião, mundo, né? Mas depois a gente vai crescendo, né? Evoluindo e entende o que ele quis dizer. Né? Hoje a gente entende melhor o que ele quis dizer. Era justamente desse sectarismo, e não da universalidade que era para ter sido o, o encontro, né? O auxílio mútuo, né? Dos homens, para que ninguém passasse fome, para que realmente se ajudasse. Né? Às vezes eu fico imaginando todo o dinheiro no mundo que é gasto com futilidades e até mesmo arrecadado pelas igrejas, se não daria para a gente resolver esses problemas aí até com o pé nas costas. A gente percebe que, de fato, evoluído mesmo, seremos quando a gente derrubar essas barreiras. Quer dizer, barreiras bairristas, né? Religiosas, principalmente. Enfim, quando for uma nação só. Eu penso que o futuro reserva essa condição. Quando estivermos, de fato, espiritualizados, seremos uma só nação. E eu penso que a gente tem que começar aí, principalmente no campo da fraternidade, que é o campo das religiões. Quer dizer, de proporcionar essa vida boa, né, de relação, enfim, sem distinção, sem nenhuma distinção. Professor, me lembrou muito do tema do terceiro livro, lá, a justiça, né, do Krishnamurti, onde ele fala: ninguém pode ser próspero enquanto outros morrem de fome. Ninguém pode se considerar próspero. O cara mora em condomínio fechado, come do bom e do melhor. Ali do lado, ali no morro, o camarada da favela passa fome ou recebe cesta básica, né? E outra fala também do Krishnamurti, eu achei muito bonito. Ser ignorante não é ser iletrado, mas desconhecer a si mesmo. Pai Joaquim fala: nós somos filhos de deuses, nós somos deusinhos. É tão bonitinho o Preto Velho falar. Estou apaixonada por ele.
Uhum. O que eu tirei desse parágrafo aqui, dessa questão do ecumenismo, é que se todas as religiões elas buscam as virtudes do homem, a elevação moral, espiritual, para que a gente tem que tentar levar o evangelho, impor o evangelho para outras, né? Eu lembrei de uma palestra do Dr. Frutuoso, não sei se vocês já viram alguma coisa dele, é um médico cardiologista, professor lá do Rio. E aí ele falou com o mentor do centro lá que ele trabalha, ele falou assim, poxa, mas o médico tá um cara tão bom, trabalha tão bem, mas ele diz que é ateu. Aí ele falou assim, pois é, ele sendo ateu, ele trabalha bem, é virtuoso e tudo mais. Ele deve ser bem melhor do que você, que precisa de uma religião para te controlar, para te botar na linha. Ele nem precisa da religião, deixa ele quieto. Bem óbvio. Ele usar ele não. É por aí mesmo, enfim. Mas vocês viram, né, que o culpado de tudo isso, de toda essa bagunça aí, são os homens, né? A hora que os homens se transformarem, né, se melhorarem, a humanidade melhora, porque as mulheres já são perfeitas. Tá Deus também, Marina. Porque, Marina tá porque lendo, é masculino, né? a Marina, Mauro, está lendo o mesmo texto, só que de fora do nosso aquário. Marina? Eu só estou aqui, eu só concordei com alguém que falou aí que as mulheres são perfeitas. É outra perspectiva. Os homens é que tem que se transformar, viu? Aí Verdade. Conto com vocês, homens. Força! Vamos lá, conclusão. Vocês vão vencer. Vencerão. Bom, vou ler a conclusão, tá bom? É imperativo rever o conceito de evangelização e de pregação. Imperativa a conscientização do uso que é feito do cristianismo para fins alheios ao seu objetivo primeiro. O cristianismo do Cristo é uma doutrina comportamental de mudança de atitudes, de reforma interior. Imperativo também é o desengessamento e a despetrificação do cristianismo atual. Alteridade é a palavra de ordem deste século XXI. Importa trocar o evangelizar pelo espiritualizar o homem e a mulher. Muitos têm por evangelizar pregar a sua forma de entender o Cristo. A moralização do homem e da mulher pode ser através de Jesus, de Buda, de Maomé ou de Confúcio, pois todos pregam a tão desejada transformação interior no sentido de torná-lo uma pessoa de bem e uma pessoa feliz. Tá bom assim, Marina? Ótimo, gostei. Só que você está colocando a culpa na mulher também, né? Eu só estou culpando os homens. Continuo culpando os homens. São os homens que tem que se transformar. Mas teve fugindo um pouquinho, essa coisa da mulher, eu vi uma palestra uma vez do Elahá, falando sobre o papel da mulher na Bíblia. E ele fala que todas as mulheres, desde Eva até Maria, o erro estava com elas. Era Eva que achava que dava ouvido para a serpente que levava maçã, e assim ia com todas elas. Até que chegou Maria e foi a primeira virtuosa que foi até o fim e completou a missão dela. É interessante também essa transformação do papel da mulher com a chegada do Cristo. Ele estava falando isso. A mudança da perspectiva que se tinha em relação à mulher a partir do Evangelho.
Sim. Bom, fugi completamente da nossa conclusão. Bom, comentários, Mauro, para ajudar a gente a concluir? Eu penso que, literalmente, a conclusão esclarece. Enfim, alteridade é a palavra de ordem. E isso traria esse comunismo proposto aqui, né, no sentido de se unir para o bem, quer dizer, proporcionar uma justiça social. A espiritualização nada mais é do que buscar, né, esse estado de valorização do espírito, valorização daquilo que de fato prevalece, né? E que a gente possa fazer isso juntos, né? Independente da nossa designação, independente daquilo que a gente acredita, né? Quer dizer, o importante é fazer junto, porque não tem outro caminho, não tem outro remédio. Já nascemos em sociedade, e em sociedade que a gente tem que dar conta, né? Dar conta de nós mesmos. Uma frase que eu marquei aqui, que também vai muito em questão do capítulo, ele coloca aqui no primeiro parágrafo que o cristianismo é uma doutrina comportamental. Eu custei entender esse comportamental, que é a questão da mudança de atitude, como você se comporta, a sua atitude e a sua reforma íntima, né? Esse que seria realmente o verdadeiro cristianismo, né? É o tal do homem de bem, né? Que a gente tem lá no capítulo Sede Perfeitos, né? Quer dizer, levar essa condição de ser digno, né? De ser chamado de cristão. No Livro dos Espíritos tem uma passagem que eu gosto de substituir a palavra espírita, que pergunta, não sei se é Kardec que pergunta para o espírito, ou como que é como se reconhece o verdadeiro espírita. E eu colocaria como se reconhece o verdadeiro cristão. E é pelo esforço que ele faz para se melhorar. Perfeito, né? Perfeito. É fantástica essa colocação, né? Sim. Somos perfectíveis, agora sem esforço, enfim, ser chamado, né, dessa ou daquela designação só porque eu pertenço à instituição. Não, é pelo esforço que a gente faz para se transformar, para se reeducar. É isso. Pois é. Mas como ser humano que é vida boa, eu prefiro uma igreja que me dê uma fórmula mais fácil para chegar ao paraíso, né? Não só fácil, como pronta. Bem lembrado, Pedro. Bem lembrado. Ficar em aula de filosofia sexta-feira à noite. Assim. Bom, se tiver concluído, se quiserem, hoje, como eu não faço a vibração das 22 horas, eu posso fazer um encerramento. Opa, olha só. Ah, que belezinha, Pedro. E como o tema nos sugere, né, o tema dessa noite, vou ler uma frase feita, né, para iniciar a nossa oração, que possamos um dia praticá-la. Então, vamos lá, que é uma daquelas partes do poema definitivo que é atribuído a Carlos Drummond de Andrade, mas que, na verdade, tem 3 pessoas ali envolvidas. E a parte da Marie, ou Mary Shaw Mondeley, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então, agradeçamos esta noite a Deus, a Jesus, agradecemos ao
aos nossos espíritos guardiões, nossos mentores, que nos mantiveram aqui ligados, participantes dessa aula. Agradecemos principalmente ao nosso querido Felipe, né, que veio aqui fazer essa aula para a gente, aí, ao Mauro na assistência técnica e a todo mundo, né, que veio, inclusive a Gisele, que foi, mas que está aqui no nosso grupo, aqui, no nosso coração. Então, que possamos realmente agradecer ao Pai toda essa sabedoria, toda essa discussão estabelecida, que nos é colocada sempre para que possamos praticar aquilo que viemos fazer, ou seja, evoluir, aprender para amanhã colocar em prática. Que assim seja. Um ótimo fim de semana a todos. Devolva ao Felipe, né, que é o mestre. Graças a Deus. Deus, a paciência de vocês. Obrigada. Bom, Felipe. Boa noite, É, Felipe, obrigada, Eri, professor Mauro, Marina. Legal, Obrigada, gente. obrigada, Pedro. Maria. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Até mais, Obrigada. gente. Fique com Deus. Bom Obrigado. final de semana a Fim de todos. semana. Abracinho. Tchau. Abração. Obrigada. Obrigada. Está pronto para ser expositor, enfim. Opa, já foi. Tá aí, ó.